Canal Trolendo apresenta Escreva. Oi pessoal, hoje nós estamos com mais um episódio do projeto Escreva. Nós vamos ver hoje a competência número 2 da redação do Enem. Nessa competência, busca-se, compreender a proposta da redação e aplicar os conceitos das diversas áreas do conhecimento para que desenvolvamos o tema. Dentro, óbvio, dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo. Então, lembrando para vocês que o texto dissertativo e argumentativo, ele deve apresentar a defesa de um ponto de vista. E o tema é o núcleo das ideias sobre as quais essa tese deve ser organizada. Nós devemos olhar para o assunto e fazer uma delimitação desse assunto para que nós, a partir do tema dado no comando da redação, possamos organizar a nossa tese. Então, dentro dessa perspectiva da competência, nós precisamos saber com bastante precisão o que vem a ser o tema. Então, o tema na redação do Enem é definido a partir da frase temática que é apresentada na prova de redação. Eu vou pegar como exemplo a prova de 2017 do Enem, que tinha essa frase temática: desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, é a partir dessa frase temática que nós que participamos do Enem, ou seja, o candidato Enem precisa compreender e abordar esse tema de forma completa. Então, se nós temos lá desafios para a formação educacional de surdos, nós temos 3 grupos de palavras-chave. Primeiro, desafios. Segundo grupo, formação educacional. E terceiro grupo, surdos no Brasil. O nosso tema, portanto, ele vai precisar abordar esses 3 grupos temáticos, Ou seja, abordar de forma completa. Nós vamos ter que apresentar os problemas apresentados pelos surdos, que são os desafios, as dificuldades, a discriminação, a violência contra os surdos e como se dá a formação educacional, como é que o Brasil trata esses surdos, como é que o Brasil trabalha a questão de formação educacional para esses surdos. Se dentro dessa perspectiva o candidato não fizesse inclusão de desafios de formação educacional e especificamente de surdos, nós teríamos uma redação que fugiria ao tema. Nós temos uma palavrinha bem importante para que entendamos a tangência de tema. Quando eu tenho uma fuga ao tema, o candidato não escreveu nada a ver com a frase temática. Ele fugiu completamente da questão proposta na prova. Agora, nós temos um termo que se chama tangência. É aquilo que acontece quando o candidato apenas vão resvalar no tema, ou seja, eles passam arranhando o tema. Essa tangência, ela caracteriza-se, então, por uma abordagem incompleta dos elementos. Ou seja, eu só falo, por exemplo, de desafios educacionais e não vou falar desses desafios educacionais no campo do surdo. Então, nós vamos ter uma abordagem parcial, é uma abordagem que vai ser interpretada como tangenciamento do tema. Mostra que o candidato teve uma dificuldade de leitura e interpretação da abordagem temática. Além disso, relacionando a competência 2, que é tema, nós vamos precisar também entender a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Na competência 2 é avaliada a questão da adequação à tipologia do texto dissertativo argumentativo. Nós vamos avaliar então na competência 2 se o candidato se adequou à estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é um primeiro parágrafo de introdução, os parágrafos de desenvolvimento do argumento e o parágrafo que diz
a solução do problema, que é a intervenção que é solicitada no Enem. Se por acaso o candidato deixa de apresentar alguma dessa parte ou algumas dessas partes, nós vamos verificar que se trata de um texto com partes embrionárias, ou seja, ele não está completo, falta algo na estrutura do texto argumentativo. Então, essas partes embrionárias vão dizer respeito à falta de algum desses elementos. Por exemplo, se um texto apresenta uma introdução e conclusão em 2 linhas, nos mostra que o texto ainda, apresenta uma estrutura. No entanto, vai ser depois, ela não se mantém, né? A argumentação é inconsistente, mas ela não pode ser embrionária. Embrionária é quando faz falta ou não se apresentam no texto partes que dizem respeito à introdução, ao desenvolvimento e à conclusão. Devemos levar em consideração, que é nesse quesito, na competência 2, que se observa os trechos de cópias dos textos motivadores. Há textos que não configuram como cópia, porque eles apresentam mais que 7 linhas dos textos motivadores, ou seja, o candidato escreveu 10 linhas, copiou 3, mas 7 restaram. Só para alertá-los que tudo que é copiado dos textos motivadores são retirados do texto, não é considerado. Então, precisamos ter muito cuidado, não se copia frases dos textos motivadores, porque tudo que é copiado vai ser retirado, não vai ser considerado, e isso muitas vezes vai prejudicar o desenvolvimento do tema, porque não vai se levar em consideração aquele argumento. É na competência 2 que vai se analisar também o repertório sociocultural do candidato. Então, esse é um elemento muito importante. O repertório sociocultural é toda informação, fato, citação que contribui como argumento. É aquilo que eu tenho como base da minha escrita, é aquilo que eu utilizo para promover a discussão proposta pelo participante. Esse repertório, ele pode ser legitimado e não legitimado. Então nós vamos ver se o texto ele apresenta. Quando o repertório então apresenta legitimação, nós vamos ver se essa legitimação ela é pertinente ao tema. Ou seja, se o repertório está associado ao menos um dos seus elementos. Lembrem-se que eu falei em 3 grandes grupos, surdos, formação educacional e desafios. Nesse sentido, o repertório é legitimado e pertinente ao tema se ele estiver relacionados a algum dessas palavras-chave que eu falei. Se o repertório, então, apresenta legitimação, ele é considerado legítimo porque ele está pertinente ao tema, nós devemos atentar para o seu uso. Ele pode ser um repertório improdutivo, ou seja, não está vinculado à discussão proposta pelo participante, ou produtivo, quando é possível perceber essa vinculação. É bem comum esse repertório legitimado improdutivo. É quando eu faço uma citação, por exemplo, e ela não está vinculada à minha discussão. Então, a citação, esse argumento de autoridade que eu utilizo, ele precisa ser produtivo, ou seja, ele precisa estar vinculado ao tema. Então, o que seria um repertório legitimado? É um que é confirmado pelas diversas áreas do conhecimento. Então, eu vou utilizar conceitos, eu vou utilizar informações, fatos, referências a nome de autor, filósofo, referência a áreas de conhecimento, filosofia, literatura, referência a estudos ou pesquisa, a meios de comunicação. E isso é um repertório legitimado.
Eu posso usar, só que ele pode ser produtivo ou improdutivo. Eu posso citar um filósofo, por exemplo, então eu tenho um repertório legitimado, mas ele não é produtivo, por quê? Porque ele não diz respeito àquilo que eu estou argumentando. Então ele serve só de ilustração, ele não está ligado à minha argumentação. Então a gente precisa ter muito cuidado no critério do repertório legitimado e não legitimado. Então, para que eu tenha, né, esse tema abordado de uma forma ampla, né, de uma forma que não tangencie, eu preciso me voltar à frase temática e separo, né, em grupos de palavras-chave. Então, se eu tenho a violência contra a mulher, causas da violência contra a mulher. Eu preciso falar sobre violência contra a mulher e necessariamente eu preciso falar sobre as causas. Então, se eu tenho mobilidade urbana nos grandes centros, eu vou precisar falar sobre mobilidade na cidade e especificamente em grandes cidades. Então, aí é como se eu estivesse dissecando esse tema, eu estivesse retirando palavras temáticas, palavras de grupos, temáticos, para que eu aborde o tema de uma forma completa. Então, isso, é importante nós levarmos em consideração no tocante à abordagem, então, da competência 2. Lembrando algumas recomendações: leia com atenção a proposta, principalmente a frase temática, evite ficar preso somente aos textos motivadores, utilize a sua criatividade, o seu repertório, não copie trechos dos textos motivadores. Reflita sobre o tema, como que eu vou abordar, como que vai ser a minha tese a respeito disso. E aí, lembre-se que cada parágrafo precisa ter um tópico frasal, que é a oração que introduz a ideia principal. Se eu digo que os surdos no Brasil não merecem serem discriminados, eu tenho aí uma frase do início de um parágrafo funcionando como tópico frasal. É a partir dela que eu desenvolvo a minha argumentação. Até